19 anos no ar, só no Grupo Meio Norte de Comunicação, apaixonado por comunicação desde criança, resolveu realmente assumir isso quando adolescente, para o pai, que era bancário, para a mãe, dona de casa, acabou sendo expulso. A gente vai explicar esse expulso, entre aspas, porque o pai disse comunicação eu não quero, ele disse eu tenho certeza que é a minha vida. Começou a fazer biologia, eu acho que foi talvez fazendo ali os primeiros anos de biologia na universidade, que ele descobriu como é que os ecossistemas, eles conseguem ser tão fluidos e como é que ele conectava todas as coisas, é por isso que ele tem uma mente brilhante. O fato é que o nosso convidado de hoje, Eldson Vasconcelos, é uma potência, uma inteligência privilegiada, genial, na medida em que ele consegue enxergar à frente. Hoje, a Estação I e o IELcast é um dos podcasts mais assistidos do Brasil. Ele consegue fazer conexões que são geniais no sentido de trazer conteúdo e a forma como ele entrevista e como ele faz, principalmente os cortes das entrevistas, os meus convidados vivem relatando aqui isso, é realmente muito bacana de ver e muito atrativo. Então, a partir de agora, quem vai contar a história dele é ele mesmo, Eldson Vasconcelos. Muito bem-vindo ao nosso programa. Alegria, finalmente, a gente poder bater esse papo. Até porque, assim, particularmente, eu me sinto muito desconfortável desse lado aqui. Eu gosto mais de perguntar do que responder. Mas é um prazer. A gente vai ser bonzinho com você. Tá bom, sem problema. Marca logo aí o dia que ela vai lá no IELcast também. Assim, primeiro é uma grande honra e um grande prazer, porque eu me lembro quando eu vim a primeira vez, antes dos 19 anos, porque quando eu vim para trabalhar, já são 19 anos. Eu digo antes, quando eu fiz a primeira visita aqui, eu encontrei lá na redação, você estava de costas, aí você parou, falou, era uma turma que estava entrando na Meio Norte, e que bom hoje estar aqui podendo bater esse papo, a gente que já trabalhou juntos agora no Nordeste Tech, entre outras situações, mas muito feliz pelo convite, muito honrado. Agora, Eldson, a tua história é realmente incrível. Primeiro que eu tenho uma grande admiração, né, por aqui já passaram outros colegas nossos, como o Silas, o Pádua, vocês que vêm do rádio. Cara, vocês assim... Ela fala como se ela não tivesse vindo do rádio também. Na verdade, eu flertei com o rádio, tirei uma onda com o rádio, não cheguei a surfar. Entendeu? Mas, assim, vocês têm um jeito de comunicar que combinou e conectou com todas as outras mídias, né? Principalmente hoje, que tem muita convergência. Mas a tua paixão começou pelo rádio, mas você vislumbrava já, garoto, comunicação mesmo, né? Meu pai, ele era bancário, né? Então a gente vivia numa condição razoável, né? Boa. Naquela época, bancário, né? Filho de bancário, né? Sim. Filho mais novo, de 4 irmãos. Eu confesso que eu era daquela turma do fundão, né? Era da turma do fundão, da parte mais... Não era muito adepto aos estudos. Mas assim, eu pegava as coisas muito rápido, então eu era mais de prestar atenção na aula. E aí, meu pai... Antigamente, o bancário podia sair para montar um negócio. Meu pai entendia que sabia administrar, que sabia ser comerciante, né? O resultado disso é que em 2 anos, nós perdemos tudo que tínhamos construído durante uma vida inteira, e aí não tinha mais dinheiro para pagar funcionário, então a gente só tinha um funcionário que era o cara mesmo que fazia lá o pão, e eu assava o pão na madrugada inteira com meu pai, de manhã ia vender... Vocês tinham uma padaria. Que sobrou da padaria, né? Que tiveram muitas dívidas e tal. Então eu com 14 para 15, e foi uma transição muito difícil, porque... Você imagina você ter uma vida muito tranquila e, de repente, você não tem mais nada. A gente eu saía de casa depois de assar o pão e ficava de 7 da manhã até 4 da tarde vendendo pão na beira da praia, ali em Marco Cruz, Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara, toda aquela região, eu com 14 para 15 anos. Então, era meio louco isso, né? Eu não tive uma rotina de adolescente, talvez muito cedo. Mas a época que meu pai tinha uma condição legal, eu escutava muito a Band FM, e eu era uma paixão. Ele tinha uma sala de som, então nos finais de semana eu me trancava lá e ficava ouvindo as locuções, sabe? Aí tinha um locutor lá em Sobral, no Ceará, que é onde eu morava inicialmente, e eu me lembro de um comercial que eu ficava escutando e pegava um balde e ia reproduzir. Você já fez isso? Já pegava o balde? Era Diplomata Motel. Não mude de parceiro, mude de ambiente. Era o slogan. Então eu ficava com aquilo na cabeça, até que o meu tio falecido, Iveltman, ele descobriu que a situação da gente era muito ruim, mas muito ruim mesmo, de
ter que ou escolher a proteína no almoço ou no jantar, os dois não dava, né? Escolhas. E aí foi nos buscar em Pentecoste, já estava em Pentecoste, no Ceará. E aí nos trouxe para Parnaíba, foi aí que o Piauí definitivamente entrou na vida da gente. E Mas você nasceu em que lugar mesmo? Ubajara. Em Ubajara. Mas eu me considero, de fato, piauiense, porque assim, a maior parte da minha vida foi em Parnaíba e aqui. E daí, meu pai começou a dar aula, ele foi bancário, começou a dar aula de matemática e tal, mas o dinheiro era muito curtinho, e eu digo, pô, eu tenho que trabalhar, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando surgiu uma oportunidade de ingressar em uma rádio comunitária, que era a Urbana FM, Sim. que tocava pop, rock, Sim. era até do filho do Monsantinha. E no primeiro teste ali eu já passei, né? E meu pai viu aquela evolução, eu deixar mais os estudos de lado e me dedicar mais porque já estava entrando uma graninha, já podia ajudar em casa. E aí, a época ele fez a opção, né? Ele era muito duro quanto a isso, muito rígido quanto a isso. Também não tinha, foi o que ele recebeu na vida, ele não podia entregar mais do que aquilo. E aí teve esse rompimento, esse rompante para 17, para 18 anos, quando ele disse, ou fica na minha casa, sob meu teto, para estudar, ou pode ir embora. E aí eu fui embora. Engraçado que mesmo numa condição adversa, ele impôs limites e tentou impor a vontade mas dele. assim, né? eu digo, não, eu tenho que ir. Então, e eu saí com 16 para 17. E foi assim, eu fui morar com uma banda de pagode do lado de um restaurante. Gente. Aí foi a época que eu conheci a Rilmara, minha esposa, e ela tinha 16 anos. Vocês estão casados já há quanto tempo? A gente tem mais de 23 anos juntos. Uau. São 23 anos. Ela me pegou assim na pior fase da minha vida. Eu pesava 165 quilos, tinha 3 pecinhas de roupa, zero dinheiro, zero nada, absolutamente nada. E ela, bailarina clássica, lindíssima, estudando direito. Não, tinha passado para a educação física e fazia direito também, fazia as 2 universidades. E ela foi que comprou minha briga, economizava dinheiro do café da manhã para me dar um almoço. Ela que lavava minhas roupas escondidas na mãe, porque a família inteira não queria. Ninguém não queria. tinha razão, né? Mas errado eles não estavam, né? Não, mas assim, ela comprou a briga por completo, absolutamente completo. Que história bacana. E aí surgiu a oportunidade de ingressar na TV Costa Norte. Lá foi um sucesso no rádio, deu tudo certo, foi bacana. Mas biologia você já tinha começado a fazer? Estava fazendo passo a passo. O curso de biologia, o ESP e conciliando com né? rádio. Só que aí eu era aquele cara que fazia amizade com os professores, e eles me ajeitavam, que eu não tinha condição. Eu trabalhava de noite, de madrugada, e era de manhã a faculdade, então ficava muito, muito complicado, mas dava para conciliar. E aí, deixa eu ver se eu não estou pulando em etapa. Aí eu entrei na TV Costa Norte, que é a época TV 14 de agosto, como operador de caracteres, aquelas mesinhas que eu não lembro, mas assim, não tinha nem tela, você fazia no ao vivo. Aí, como eu tive uma rádio comunitária nos fundos da minha casa, que usei, porque eu estou pulando a etapa, que essa rádio ajudou a pagar as contas de casa por muito tempo. Você sempre empreendendo. Foi nessa época que eu voltei para casa para ficar em 6 meses, eu acho. Aí depois eu já vim para cá. Foi quando a gente montou a rádio, na época era a Rádio Max FM. E eu queria montar uma rádio I na época, comunitária, mas a Polícia Federal foi lá e levou os equipamentos todos. E aí eu fui fazendo uma escalinha na televisão muito rápido, então eu comecei... Como repórter, como produtor? Não, eu comecei na verdade, eu fazia o Jornal do Meio-Dia, os caracteres, e já fazia Cabo Meio no outro horário. Então, assim, você da área técnica. Era mais a técnica. Aí não tinha edição ninguém para fazer edição de vídeo e áudio. Como eu estava comercial, eu gravava e editava, então era moleza para mim. Eu digo, não, pode deixar que eu faço. E começou a fazer. E aí, quando dava, sempre que eu tinha uma folguinha, eu ia para frente do TP, que eu mirava, que mais à frente, e ficava treinando o TP, de postura e PPP. Aí, rapidamente, surgiu uma oportunidade para ser repórter de rua. E aí eu fui ser repórter de rua, cobria noites. Meu primeiro programa foi Litoral News. Eu cobria festas. Eu saía ali e tal. A primeira entrevista foi ao PG. Sério, no Porto das Barcas. Sério? Ele eu lembra acho que eu tenho disso? esse arquivo ainda. Foi no Porto das Barcas, no lançamento da FAP. Lembra da FAP? Sim, faculdade sim, da faculdade daqui. Pois foi lá. E o medo, de Apucarana, né? Medo de perguntar se ele poderia dar entrevista, né? Eu disse, será se eu peço emprego agora? Ou depois? Não, deixa quieto. E aí eu fui fazendo essa evolução, e um dia a Carol Porto não pôde apresentar meio-dia, porque ela tinha tido uma reação à tinta, né? E o Marcelo Rocha era o diretor, já era de propriedade da TV.
Aí falou assim, e quem é que vai fazer? Não tem apresentador não? Eu digo, tem. Tem, você Eu já está faço. sabendo. E o cara ficou assim, o dono da TV, o Zé, será se vai rolar? Fiz, na outra semana eu ganhei um programa chamado Rota do Povo, que foi o meu primeiro programa policial, e depois desse programa, depois de 6 meses, eu fui chamado para cá, estou até hoje. Quando você chegou, claramente a gente olhava para você e via uma pessoa que tinha muito a colaborar e que queria crescer muito, assim, você sempre foi dedicado, mas assim, você pegava tudo. Eu sou intenso. Tudo que tinha para fazer, você tinha para fazer. Agora, voltando, você percebe que quando você vendia o pão, naquelas cidades todas, você já era vendedor, você já estava empreendendo e que toda a tua história estava te preparando, era uma oportunidade? Eu acho que, assim, na vida existem essas oportunidades únicas, né? Sim. Então, assim, falou, você se dedicava muito. É porque eu entendi que naquele momento era a oportunidade da minha vida, era onde eu podia transformar. E você não deixou passar? De forma alguma. Então, é besta, trabalha demais. Estou lá dentro. Mas tu vai pegar, vai fazer isso também? Eu estou aprendendo, precisava. E quando você chegou aqui, você já tem 19 anos de Meio Norte? A maior etapa, a principal etapa foi conquistar a turma da técnica. Por quê? Porque cada um tinha os seus times, né? Tinha o time do Beto, tinha o time do Silas, aí veio um gordinho para entrar no meio dos times. Eu tenho um time também. Pois é, e a gente construiu isso. E assim, foi um período muito difícil, porque a primeira vez que eu saía de casa, assim, de longe da família, de longe da namorada, para vir morar em um local... E garoto ainda, né? Foi muito novo, né? Estou com 43, exatos 22, 23 anos eu tinha. A sensação que a gente tem, Eldson, é que você, tipo, faz tudo muito preditivo, muito planejado. Tipo, eu quero chegar aqui. Aí, quando você chega lá, que a gente pensa que tu vai relaxar, tu diz, não, mas tem mais isso aqui, tem mais isso aqui, entendeu? Tem uma parada comigo, Maia, que eu não consigo, por exemplo, eu tenho uma ideia e quero executar, eu não consigo pôr no papel, assim. Eu vou fazer, vamos fazer ali, vamos fazer. Quando termina, está do jeito que eu imaginava que iria acontecer. O teu jeito de planejar, de fazer as coisas, você é maker. Mas de madrugada eu tenho um insider e gravo um áudio, isso não esqueço. Tenho uma curta memória muito ruim, assim, sobre algumas coisas. Tem coisas que eu me lembro e tem coisas que simplesmente apagam, deletam na minha cabeça. Desses 19 anos, quais foram os marcos, na sua opinião? Que viradas para você foi importante? A virada de Honda primeira edição para o Bom Dia, né? Porque era uma coisa muito difícil você ter o nome do principal programa da casa, Honda, né, na época, de maior audiência, e 2 estilos completamente diferentes, né? Eu fazia uma coisa mais formal, mais conservadora, e o Beto já era aquele brincalhão, o Silas também, foi muito complicado, mas deu certo. E eu comecei a entender ainda naquela época que a televisão era uma teia para outras coisas, para outros negócios. E aí foi na época que nós fizemos o MN Ofertas, que foi o primeiro. Para ter ideia, mãe, naquela época, a gente chegou a faturar mais de 120 mil reais. Na época, de comerciais de 15 segundos. E eu sabia que era eu já sabia que era temporal. Olha, gente, o Yeldson, ele é um dos campeões. Às vezes, no ranking, ele fica sempre em primeiro lugar. De faturamento da TV Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação, da área de comunicação do Meio Norte. E aí... E começou com o MN Ofertas. Foi o MN Ofertas. E aí eu cheguei, né, bati na sala do Paulo lá, Paulo. E ele frequentava muito mais a época da TV, né? Olha, eu tô com uma ideia assim, 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 assado. Vamos, bora, mas como é a divisão? Olha. Aí era daquele jeito. Do jeito dele. Melhorou muito, muito. E aí eu digo, pois tá bom, então eu vou vender. E caí para dentro e fui vender. Eu vendia, fazia os comerciais. A época o João Júnior ajudava aqui na TV, ajudava a editar esses comerciais e fui ganhando corpo. Foi ganhando corpo, mas eu sabia que era temporal. Mas a sua relevância, ela sempre foi paralela do trabalho jornalístico e do trabalho de empreender, de vender. Sim. E você percebeu nisso. Eu acho assim que de todos nós, de todos mesmo, quando você fala assim, para mim é você falar com muita clareza que a comunicação sempre foi para você uma teia de possibilidades. Tanto que o teu network, ele saiu daqui. Você hoje é amigo do Datena,
O Datena já te indicou para coisas, para trabalhos, né? Você muito amigo do filho do irmão. Exatamente. Do Vicente. Então, assim, você conseguiu, através do teu trabalho, aqui você entendeu que é comunicação, mas é business também, é negócio. E esse entendimento foi claro desde o começo. Teve um papo essa semana passada com o PG, eu falando para ele, o bom dia é o pé na porta. Quando a gente fala pé na porta, é que através do bom dia a gente consegue fazer vários entendimentos, abrir várias portas, vamos dizer assim, né? Então, nessa época, eu já peguei esse business, vamos dizer assim, eu digo, isso aqui é legal. Bom, agora, isso aqui vai morrer já. Aí, na época, eu comprei logo o terreno da minha casa. Todo o dinheiro que eu pegava, Aí tem um episódio que é muito bacana. Isso é legal. Você sempre sonhou com essa casa que você tem? Sempre. Foi do jeitinho que eu imaginava. Tem uma parada que é massa. O Paulo um dia estava com um carro dele, você lembra? De um Ômega australiano. Sim. Pretão, parecia o carro do Batman. Sim. Aí eu cheguei na porta, Paulo, me vende esse carro. Tu não tem dinheiro para comprar esse carro? Me vende, eu tenho dinheiro de entrada e vou parcelando. Porque eu entendia que se o empresário me visse um carro ruim, ele não ia acreditar que eu era bem sucedido e que eu não conseguia chegar. Então, eu me lembro que eu recebi... Então, investir em brand, em marca, hoje né? Hoje é isso. Na época, a gente não acredita. Aí eu me lembro que eu comprei... Quer dizer que aqueles carrões que a gente via tu dirigindo, tu devia todos? Era. Aqueles, né? Hoje já está mais tranquilo. Aí, né, quando foi nesse dia, eu recebi o carro numa quinta. Eu me lembro que ficou eu e minha esposa o final de semana inteira marcando visitas comerciais, né? Sim. E aí eu falava para o empresário, olha, fulano, eu vou chegar no Ômega australiano, blá, 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 blá. E melhoraram muito os negócios. Aí comecei a fazer muita relação bacana de amizade, de tomar uma cervejinha, uísque, quando me deu o start da Feira More Bem, né? Sim. Já tem quanto tempo? 14 edições fizemos agora. Uau. 14. Foram 10 anos, mas porque há alguns anos nós fizemos 2 edições por ano. Estava muito aquecida a época do Minha Casa Minha Vida. A Caixa estava lançando no Brasil inteiro. E eu era muito amigo do superintendente da época. E eu cheguei e eles iam fazer uma coisa mais tímida. Eu digo, deixa eu fazer. Ele disse, mas tá louco, é o primeiro estado no Brasil que não vai. Eu digo, essa é a ideia. Corri de lá da Caixa, cheguei aqui no Paulo, vamos fazer a feira? E como assim? A Caixa entra com suporte, a gente entra com a promoção e vai ser o único estado no Brasil que tem uma feira independente. Você conseguiu entrar num acordo. Deu tudo certo. Eu era o cara do corre, né? A instituição estava aqui, a TV, o grupo estava aqui, eu ali no meio. Estou no meio. Então a gente fez, foram 14 edições, fizemos agora a última, um sucesso extraordinário. A gente brinca que More Bem é tirar pedido, que é tão consolidado, mas assim, foi muito feliz. Aí chegou pandemia, né? Chegou esse negócio todo. Você quase saiu da Meio Norte? Foi ano passado isso. Sim. Foi. Mas antes da pandemia ainda, eu comecei a entender que o digital ia dominar tudo, absolutamente, logo ali no início, né? Logo no início. Então eu disse, eu tenho que me preparar para isso aí e comecei o start da Estação I, né? Pequeno, né? Só era um podcast, era só o podcast, né? Que era onde era a academia da minha esposa. Começou ali, pequenininho. Mas, assim, eu sou muito perfeccionista em algumas coisas. Tem que ser desse jeitinho. Então, assim, ficou muito bonito o espaço que a gente transformou. E impressionante. 6 meses ele começou a render mais financeiramente que algumas situações que eu tinha. E eu digo, é isso aqui. Aí eu sabia que ia explodir no Brasil inteiro, tanto é que explodiu. Os videocasts, né? E aí eu fui fazendo isso em paralelo, né? Fazendo isso em paralelo, até o dia... Que você ficou tão grande e o Paulo quis ser teu sócio. Não, foi, mas não nesse aspecto, né? Mas é porque, assim, há 20 anos acordando, 3h30 da manhã, também deixa a gente careca, sabe, cansado. Mas você continua no mesmo... No mesmo ano, só que antes eu não tinha tantas atribuições durante o resto do dia quanto tem hoje, né? Sim. Mas, assim, a gente teve um papo bom com o Urias no final do ano passado, porque, na verdade, eu queria me dedicar mais à agitação e tal. E aí, mas ele entendeu tudo e foi tudo resolvido e ficou tudo... E hoje vocês são sócios, né? Sim, a gente sócios do Nordeste Tech. Na verdade, eu fui convidado nessa saída para ser diretor do grupo de projetos estratégicos, né? Sim, projetos especiais projetos estratégicos. Especiais, head, né, disso. E a gente, assim, começou com o pé direito com você lá, inclusive, no Nordeste Tech. Para mim foi extraordinário. Maravilhoso aquele evento. Já tem edição para acontecer no segundo. Vai virar projeto de lei no calendário oficial do Estado, já, o Nordeste Tech, que vai ser muito legal. Esse ano que vem a gente aumenta para 5 dias. A gente vai trazer muito mais... Tem uma edição de Parnaíba que você também, me falou. Parnaíba Tech, dezembro. Né? Dezembro. Novembro tem MN Games. E assim, tem uma agenda inteira do final do ano, do próximo ano já. Então, esse start sobre empreendedorismo
Acho que tanto eu e o Urias, a gente teve essa parada de um faz uma empresa e Sim. então ele tem os negócios dele, eu corri por outro lado. Vocês são parecidos, né? Porque o Urias também atua em várias Mas o Urias áreas. é muito executivo, muito, né? Eu sou mais de criação, de dar ideias. Mas você é muito preditivo, Yeltsin. Você enxerga muito as coisas assim à frente e você termina pautando coisas, não só pautando, mas executando, antes do que é a tendência. Você tem um bom mapeamento de tendência, tem um bom faro. Um feeling. Né? É um feeling de perceber o que está dando certo e, principalmente, eu acho que não é só perceber o que dá certo, né? Dentro das trends, das tendências. É você escalar. Executar. E escalar, Yeltsin. Escalar é difícil. E escalar a comunicação. E escalar quando você tem que fazer, muitas vezes, o letramento daquilo que você está fazendo, que as pessoas não entendem, porque é tão novo. Sofre com isso. Porque você tem que fazer o literacy, que é você dizer, olha, isso aqui funciona assim, isso aqui resulta nisso, isso aqui você vai conquistar isso, o público é isso. Né? E você explicar todas essas fases e aí você ir conseguindo parceiros para ir escalando até tornar a coisa comercial, viável e ter parceiros como a Meio Norte. Pois é, Meio Norte em todos esses papéis, desde o dia que eu cheguei, tanto é que a gente renovou agora por um bom tempo, ficar aqui no grupo, é que assim, absolutamente nada teria acontecido sem a pujança e a força do grupo. Né? E você também prototipou umas coisas, né? O teu camarote foi um prototipado. Ficou muito. Esse ano aumentou, inclusive. Esse ano vai para 18, a gente começou com 13. Da Micarina. Da Micarina já vai para 18. E assim, pontuar a marca, como você muito fala sobre brand, de você colocar a marca muito explícita, ela te traz uma coragem muito grande para fechamento de negócios, né? Então, você vê, a gente vai para a área da tecnologia com o Nordeste Tech, aí vai para uma outra área completamente conservadora, que é a área da construção civil, de lidar com os empresários. Daqui a pouco você está ligando com a galera de 20 anos, que é o MD Games. Então, assim, fica... Mas para isso, o grande problema do empreendedor, muitas vezes, não sei se tu vai concordar com isso, é que ele não entende os processos. Eles acham que começou hoje, amanhã tem que estar dando tudo certo. Não é. Por isso que eu acho que o conceito de startup é incrível, porque você mesmo termina aplicando, que é resolver um problema por um espaço de tempo menor, com processos menos burocráticos e solucionando que as pessoas... As dores, né? Mas e é bem por aí mesmo. Então, assim, aí chega... E você fica pouco tempo na ideação, você pensa e realiza. Tua ideação é muito recorde, eu acho. Eu penso muito sobre isso, que eu acho que a coisa mais cara, Maia, que você tem são as suas ideias. Para mim é a coisa mais cara. É o meu maior ativo. Não é uma câmera de 50 mil reais, não é um microfone caro, porque com dinheiro você consegue comprar isso que eu estou te falando. Agora, você não consegue ir em uma loja e comprar a ideia, comprar a cabeça. Mas eu acho que você também tem uma coisa que é o medo de não se arriscar. Acho você muito corajoso, assim, muito ousado. Acho que até você tem. Mas você não deixa isso te impedir, não te paralisa. Porque eu acho que você já perdeu muita coisa também, né? A gente conta só a parte boa, mas você já deve ter tido uns prejuízos. Porque o IEL de eventos, lembra que você continua fazendo os eventos, mas antes eram os shows, né? Mas ainda eu tenho a banda ainda. Exatamente. Então, sou sócio, aliás, tem vários sócios lá. Pois mas você já deve ter tido muito prejuízo. A parte que ninguém conta. Todo negócio tem época de maturação, tem época que está muito bem e tem época que tem declínios, né? E funciona em todos os aspectos, né? Por exemplo, você imagina a estrutura da Estação I. Estação gigantesca, com conteúdo digital absurdo. Então, assim, eu tenho ideia e sei que para escalar lá ainda demora mais um ano. Mas durante o ano você tem que segurar a operação. Sim. Né? E esses acertos e erros é que a gente só sabe no futuro. Engraçado que você tem interesse em política? Não. Além de quem você já apoiou? Nesse tempo de TV, a gente criou uma expertise muito grande de ajudar amigos, ajudar pessoas com... Eu não sei como é que fala especificamente isso, mas ensinar as pessoas a se comunicar um pouco melhor. Isso eu faço paralelo, não na TV. Mas a TV ela traz um case muito grande de vários deputados. Quem não lembra de Marlon Sampaio, o delegado do idoso, esses bordões, né, que foram criados. E eu acho que são vários cases de sucesso na política que eu acho que acabou me credenciando a muita coisa.
Então, assim, eu entendo que são processos. Alguns dão certo, outros não dão certo. Você se arrependeu de alguém que você apoiou? Não, eu acho que tudo na vida é aprendizado. Todos para quem eu me dediquei, para quem eu ajudei, eu consegui entender e tirar o que eu precisei tirar. Eu digo no aspecto de relacionamento, de um favor desse para ali. E quem não deu, vida que segue. Se decepcionou, vida né? que segue, cada um no seu caminho. O que é que você ainda não conseguiu fazer? Mas tu acredita que eu sou um cara tão resolvido assim, tão feliz, sabe? Porque eu nunca imaginei absolutamente fazer o que eu faço hoje. Eu sabia que eu queria, mas eu nunca imaginei que eu queria conseguir. Embora não tenha sido aleatório, porque você planejou foi tudo. Foi muito intuitivo, como é que fala? Intuitivo não, foi muito... Assertivo, planejado, foi muito... Cara, foi surgindo e Deus foi abençoando demais, sabe? A minha família é tudo, assim... Eu tenho uma esposa que ela é meus braços, minhas pernas, tenho uma equipe maravilhosa, porque eu acho que tudo é plural, sucesso é plural. Eu sou chato pra caramba no trabalho. Quem me vê assim, mas sabe que eu cobro muito minha equipe toda. Eu vi muito isso no Nordeste Tech, né? Eu cobro, mas eu até esqueci da hashtag que a gente usava lá nos últimos dias, que era paz e amor, paz não sei o que depois. Porque, na verdade, assim, não lembro. Eu sou muito cri-cri com alguns detalhes, sabe? Assim, tem um controle de qualidade pela excelência, muito rígido, né? Pelo padrão que existe, né? Então, eu fico muito dodói quando eu vejo uma coisa errada, que não tem a proatividade de dizer assim, dava para ter feito de outra forma, por que fez assim? Mas é só com um único objetivo, de o resultado ser... não pode falar nome feio, né? Pode. Fodástico, né? Ser muito bom, porque quem está consumindo merece. Eu acho que o respeito é tudo. O que é que você não negocia? O que para você é inegociável? Em termos de trabalho, qualidade, isso tem que estar sempre no up. Inegável traição dentro do trabalho. Eu acho que eu não consigo ser metade. Ou você está comigo, ou você não está. Acho que é isso. E a honra, né? A respeitabilidade da família, acho que são coisas inegociáveis isso aí. Você tem uma paixão, que eu acho que é a primeira, viu, Ri? Me desculpa, mas eu acho que é a filhota aí... A Ri, engraçada, ela parece comigo muito para algumas coisas e é o oposto em todas as outras. Por exemplo, pontualidade, ela é muito parecida. Ela é muito ansiosa para resultados, ela se cobra muito sobre resultados, muito. Mas gosta das coisas que eu não gosto. Ela adora pop internacional, eu gosto de pagode. Mas ela te alertou para, talvez, a potência dos games, né? O fato de você ter uma filha adolescente... Mas tudo pro positivo também. Quando ela começou a brincadeira comigo nos games, eu já imaginava fazer minigame. Você tinha como prototipar algumas experiências em casa, né? Com uma adolescente. Que é um cara com quase 40, ia aprender a jogar LOL, ia aprender a jogar um monte de joguinho, porque eu queria entender no mercado, queria saber como funciona. Você só não usa o óculos de realidade eu tenho medo. Né? Você foi lá usar, né? Então, assim, tudo que tem de novo eu gosto de ter nessa parte, e a estação, e ela acaba, hoje, o braço digital do grupo inteiro, galera. Hoje mesmo tem gravação daqui a pouco lá para a Micarina, vocês gravaram no Nordeste Tech lá, então foi um grande sonho. Tu me perguntou se eu tinha alguma coisa para realizar ainda. Cara, eu quero estar vivo para ver a minha filha se formar, acho que é isso. E ela quer direito, você falou, né? Ela adquire. Eu não estou falando, ela não gosta de nada do que eu gosto desse aspecto. Eu disse, filha, você está certíssima, tem que ser diferente para outros caminhos. E ela olha e disse, eu vou ter meu dinheiro, pai. Ela é muito... E ela vai ter. Ela vai ter. E ela vai ter. Vida que segue, e assim, acho que não, tudo que eu queria realizar na minha vida, Deus me proporcionou a isso, sabe? Eu sou muito feliz, muito orgulhoso do que a gente construiu. Nesse processo a gente erra, a gente acerta, a gente erra muito mais às vezes do que acerta, mas esses erros, eles são pontuais para nos moldar para chegarmos aqui hoje. Incrível, é uma história incrível. A gente disse que ia maltratar, mas a gente não maltratou, né? Ainda bem. Até porque eu ainda vou dar a entrevista no Yelcast, então eu não posso fazer... Põe os cortes legais aqui. E, Eldson, vida longa aí para você nos seus projetos. Eu acho bacana que você vai avançando e escalando numa área e você não abre mão de outras que você considera que são, como TV, como programa, como estar aqui todo dia de madrugada para fazer aquilo ali. Como é que aguenta ainda fazer TV? Gente. Tipo, é meio que um recarregador.
E ao vivo, e cedaço, entendeu? 2 horas E e o 20. compromisso da primeira mão, dos furos. Gente, isso exige do jornalista da equipe uma energia e um tempo dedicado que é uma loucura. Você não desliga. Não tem hora, né? Não tem hora, É não de tem madrugada, hora. surgiu pauta, faz. Mas é porque eu tenho um time poderoso também. Sabe? Eu digo eu tenho um time, o time da TV no aspecto do Bom Dia é um time que se reinventa. Ele já está muito no teu ritmo, assim, né? Tá, por isso que ainda eu consigo conciliar o que é meu de iniciativa privada com o trabalho de televisão. Porque a equipe já sabe como funciona, qual mais ou menos a linha. Agora, a segurança continua sendo uma editoria importante, Sim. né? Mas ali. hoje a gente conseguiu dividir bem. Hoje a gente tem muito internacional, tem muito nacional, as pautas. O que a gente faz hoje é bem interessante porque a gente traz temáticas nacionais com players piauienses. Então, a gente vai falar sobre cardiologia. O Faustão traz um cardiologista local e que repercute nacionalmente. A entrevista que você fez com o Dr. Belisário, né? Fiz aqui também na TV, eu tento conciliar sempre Yelcast e TV. Yelcast e TV. Então, geralmente as pautas eu divido lá e aqui. E é você que escolhe aqueles trechos que as pessoas falam, aquelas falas polêmicas? É porque, na verdade, a gente criou Mas é você que diz, né? Eu quero mais polêmica. A gente criou uma dinâmica muito grande. Da turma, cada um já sabe o que tem que fazer, embora alguns não façam, mas cada um sabe o que tem que fazer. Então, assim, é porque eu fico meio vidrado, a gente brinca lá no Yelcast, a pergunta é de $100, né? Tem que ter umas 3 por... Qual seria a pergunta de $100 para você? Para mim? Não. A galera gosta de saber negócio de dinheiro, né, Cleide? Você está rico, né? Não. Não, milionário. Não, também. Não, você está independente. Aí, se você largar tudo hoje, você fica num transatlântico aí por uns 10, 15 anos? Eu não acho que dá para viver um bom tempo até legal, mas assim, eu costumo dizer que eu não tenho posse. As empresas que são de propriedade minha e da minha esposa é que tem um ativo legal. Que aliás, é ela que é teu financeiro e administrativo. Toda ela. Né? Eu me preocupo em criar e executar. E ela toma conta... A gente tem uma loja de suplementos, que é a Defit, aí tem 2 empresas. Mas você mira assim, tipo, final dessa década eu quero ser um homem de tantos milhões de dólares. Não miro isso, não. Não estou falando que eu não sou muito ligado nisso, de estar indo olhar quanto... Não, eu gosto de... De ir pra praia também, Ela disse que eu viajar. não posso ficar na frente do computador final de semana com a Amazon aberta. Que ela disse que eu saio comprando tudo e ela não tem mais dinheiro para pagar o cartão. Eu digo, tá bom, então eu não vou ficar. Seu pai já deve ter te pedido desculpas, né? Já. Hoje eles moram em Parnaíba. Hoje eles moram... Você cuida da tua família, né? Eu sou mais novo, né? Mas acabei ficando um pouquinho mais velho, porque eu cuido lá da maioria da galera. Olha, o Yeldson, eu não posso deixar de mencionar isso, ele foi um cara de coração muito grande quando o Mesquita teve uma situação, Carlinhos Mesquita, nosso companheiro, né, aqui de emissora, nosso colega, que teve um problema de saúde seríssimo durante a pandemia. Eu acho que aquele quase dia, morreu, dia. E você foi de uma... sensibilidade, de uma capacidade, porque assim, muitas vezes nós podemos fazer muitas coisas, mas entre poder e fazer tem uma diferença enorme. Eu penso que foi o dia na hora certa. O médico que estava lá no plantão em Parnaíba foi o médico que cuidou, que salvou meu pai da Covid. Então, mas o Carlinhos podia ter morrido. Podia. Se ele ficasse mais 24 horas, ele morria. Agora, você sabe que isso me trouxe um problema também. O quê? Porque agora a turma liga, acha que eu tenho que salvar e eu não consigo, às vezes. O que eu posso, eu faço. Se está ao meu alcance, eu peço. Mas existem coisas e coisas. Tipo assim, vocês já te pediram isso. Olha, eu preciso entrar na frente de todo mundo na regulação. Não, pedem muito. E não tem como fazer essa escolha. Isso é regulado pelo Ministério Público. E você nem tem coragem de pedir, nem é antiético, não é legal. Só não que aí é, a pessoa para você e diz, você fez pelo Mesquita. Exatamente. E acho também que pode arrumar trabalho em todos os lugares, mas principalmente, muito sim, principalmente em relação à situação que a gente está hoje de saúde, né? Na capital, é muito complicado, né? Esse lance de querer... E com pandemia e com tudo, você querer às vezes né? A gente ajudar tem perdido muito, muitas pessoas. Eu tenho parado de ser mais paizão da turma, porque indicar alguém para algo que não é seu, meio que chancela, e você fica meio... responsável. Se o cara fizer alguma... É a tua assinatura. Aí assim, o cara não me ajuda. É porque eu já estou com tanto trauma de que eu tentei ajudar tanta gente e gerou tanto problema, que às vezes eu fico meio com... Eu já sou, assim, eu já não saio quase que nada.
tenho muito pouco vida social, porque quem trabalha 3 horas da manhã, 3h30, não pode. Não tem vida social. Não né? pode, ainda bem que você viaja, né? Aí eu não abro mão. São 2 coisas que eu não abro mão. É o convívio com a minha família. Eu vou deixar, isso é claro. Eu vou, todos os dias eu posso estar fazendo o que for, eu paro para buscar minha filha na escola, já que eu não posso deixá-la. Acho que a presença ali do pai é muito importante. E a viagem, né? Assim, sempre tá muito pertinho das 2. Você quando não eu viajo, abre eu acordo para fazer café da manhã. Adoro fazer Eu pensei, café. quando eu perguntei o que você não negocia, ele ia dizer assim, as férias. Inclusive, aumentou. Nunca vendeu férias. Nunca. Louca. E assim, nesse novo, a gente aumentou um pouquinho os dias ali, ficou tudo acordado. Não, e agora você é apresentador de debate. Obrigada por ter me substituído. Não, você vai voltar. Você vai estar lá de novo. Porque você não estava. Aquele lugar é seu, você conquistou. Mas você arrasou. Eu tô no Coringa, vou lá e substituo uma vez ou outra. Gente, mas eu ouvi dizer que ele negociou assim por milhões, Mentira. ou em dias ou em dinheiro. Viu? Se eu contar que a diária foi R$50, ninguém acredita, velho. Ai, essa acredita. figura. Esse aí é o Edson Vasconcelos, nosso colega, um cara de coração grande, né, generoso, amigo, e tem uma inteligência de negócio que é inspirador para todos nós, né? E que termina nos alcançando de algum modo, ou inspirando, ou criando oportunidades, ou fazendo parceria, né? Eu acho que o Yeldson sempre a gente pode fazer alguma coisa com o Yeldson, né? Assim, em parceria. Acho que ele é um cara aberto, que recebe super bem. O Yeldson recebe qualquer pessoa na empresa dele hoje, a Estação I, com a mesma honra e o mesmo carinho, o mesmo luxo que ele recebe todas as pessoas, né? Ele tem um jeito de receber que é único, chega o olho dele e brilha. É muito bacana. Obrigada pela entrevista. Parque de diversões, né? É verdade. Ainda mais se tiver aquele óculos lá, né? São 2 lá, para vocês brincarem. Obrigado, uma honra, viu? Obrigada. Olha, eu vou para o intervalo comercial, não vou falar nada ainda mais, só vou para o intervalo comercial e a gente volta com o restante do nosso tempo. Não saia daí, não me deixa só. Até já.